Agora deu, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, professor. É que eu tinha que voltar em outra data, por isso que demorou um pouquinho. Mas está tudo bem agora, né? Sim. Tudo bom, né? Ótimo. Então vamos adiantando. Espero que vocês estejam bem, de saúde, estejam bastante dispostos e parabéns também pela participação de hoje. Mais uma aula, é a última aula da unidade 2, né? Nós estamos falando do direito romano e a seção 2.4, de acordo com o nosso plano de ensino e conteúdo programático, é direito penal e processual em Roma. Essa é a seção 2.4, né? Mas antes disso, eu pedi para a Dayana encaminhar para vocês, para que vocês, até o dia 6 de maio, me entregassem por e-mail os trabalhos, né? Então, vocês deverão entregar os trabalhos até o dia 6 deste mês de maio, desse mês que entra a partir de amanhã, né? E desse trabalho nós vamos computar os pontos para vocês das atividades. Então, é imprescindível que vocês entreguem até o dia 6. Podem entregar antes também, pelo meu e-mail, que a Dayana passou para vocês, né? Ok? Se vocês tiverem alguma dúvida ainda sobre o trabalho, vocês podem perguntar. Ok, professor. Vai seguir aquele caminho que o senhor deu lá do trabalho, certo? Aquele escopo que o senhor passou. Aqueles resumos com os tópicos todos, né? Okay. Dos trabalhos de acordo com os grupos, né? 4 grupos. E eu espero que todos estejam incluídos nesses grupos, né? Se alguém não estiver incluso nesses grupos, precisa verificar, então, em que grupo essa pessoa vai integrar, né? Mas eu creio que aqueles grupos são aqueles mesmos ainda, né? Acho que todos estão inseridos nesses grupos. Tudo bem, então. Vamos partir, então, para o início da nossa exposição, né? Então, a seção 2.4, Direito Penal e Processual em Roma, né? E creio que vocês já tenham lido também, né? Tenham analisado também no livro único esta matéria, porque é muito importante que todos vocês já venham, né, com alguma noção da matéria, do conteúdo do dia. Bom, a terminologia jurídica, né, penal que conhecemos hoje, nos dias de hoje, né, deve-se ao direito penal romano. Nós já falamos antes que o direito romano influenciou sobremaneira o direito brasileiro, né, por intermédio do direito português, né, via Portugal. E, por exemplo, hoje nós temos vários termos, né, várias expressões em nosso direito, né, especialmente no direito penal, né? Vocês já estão tendo ou já tiveram noções de direito penal, e parece que vocês estão tendo ainda, né? Mas como fundamento histórico. Eu estou expondo para vocês como fundamento histórico. Então, nós temos, por exemplo, hoje, nós temos a culpa, né? Culpa já vem lá, né, do direito romano, tanto no âmbito penal como no âmbito civil também, né, a culpa. Nós temos, por exemplo, outra expressão, né, bastante comum, o dolo, né? O dolo é outro termo bastante usual, né? O dolo, tanto também no direito penal como no direito civil, né? Nós utilizamos dessas expressões, né? A imputabilidade também, né, é outra
terminologia, outro termo, né, muito comum que nós, na verdade, é um legado, né, dado do direito romano, a imputabilidade, os imputáveis, os inimputáveis, né? Coação também é outro termo, né? Outra palavra que é muito usual nos dias de hoje, né? Nós temos aí no Código Civil, né? Nós temos no Código Penal, e temos em várias outras legislações, né? Nós temos também, em várias outras leis, decretos, temos essa expressão que é muito usual no nosso direito, né? No direito vigente, coação, né? Outra expressão também muito comum, né? Outra expressão muito comum, circunstâncias agravantes, né? Circunstâncias agravantes, especialmente no direito penal, né? Isso veio de Roma, né? O direito penal e processual em Roma. Circunstâncias agravantes. E também circunstâncias atenuantes, né, de um crime, não é? Então, circunstâncias agravantes que agravam a pena e atenuantes que diminuem a pena. Tá? Então, circunstâncias agravantes e atenuantes de um crime. E a famosa legítima defesa, né? É outra expressão para exemplificar algumas expressões, alguns termos, né? Nós temos a legítima defesa, né? Muito comum. Ouvimos muito falar sobre essa terminologia, né? Esse termo, essa expressão, legítima defesa, né? Certo? O direito em Roma, o direito em Roma sempre esteve presente desde a sua fundação, né? Até a morte do imperador Justiniano. Sabe que nós já falamos sobre isso, né, que houve uma divisão do Império, né, Império do Ocidente e Império do Oriente, né? Então, acabou praticamente o Império do Ocidente e o Império do Oriente continuou, né, como Império Romano do Oriente, né? E o direito sempre foi, né, uma área bastante considerada em Roma. Sempre esteve presente, desde a sua fundação até a morte desse imperador Justiniano. O imperador Justiniano foi aquele que codificou, né? Codificou aquele iuris, se lembram? Iuris corpus civilis, né? Se lembram disso, né? É bom não esquecer. Corpus Iuris Civilis. Ele codificou, ele compilou, né? Compilou toda a legislação romana num só livro, né? Por isso que nós falamos em codificação por Justiniano, pelo imperador Justiniano, Iuris Corpus Civilis, né? Os romanos faziam distinção, outra muito importante também, eu acho que nós já devemos ter expressado sobre isso, falado sobre isso, né? Da divisão, né, do direito, aquela divisão tradicional do direito, né, em direito público e direito privado, né? Então, justamente essa divisão, também é um legado do direito romano, né? Eles dividiam o direito em direito público e direito privado também. Então, essas causas penais também, né, foram divididas dessa forma. Causas penais públicas, causas penais privadas, né? No processo penal privado, né, o Estado romano ele assumia o papel, né, de árbitro para resolver os litígios entre as partes, isto é, os conflitos entre as partes, né? Decidindo o direito de cada um, né?
Então, havia conflito entre as partes, o Estado que intervinha, né? Ele vem justamente para, né, decidir sobre o que é certo para um e o que é certo para o outro, né? Ele procurava, então, dessa forma, né, decidir esse litígio, né, julgando esse litígio e resolver esse litígio, né, dividindo justamente o direito de um e o direito do outro, né, dando o direito a cada um, né. Esse era o papel do Estado nesta época. Existe uma obra, até importante nós falarmos sobre isso, existe uma obra que todos aqueles estudantes que fazem direito, né, sempre é indicado para eles essa obra. Chama-se Dos Delitos e das Penas. Talvez vocês já tenham tido essa indicação, né? Dos Delitos e das Penas, de um autor denominado Cesare, ou Cesare, né, italiano, Cesare Beccaria, né? Cesare Beccaria, dos Delitos e das Penas, certo? Se vocês ainda não leram, né, procurem ler. Muito importante essa obra, né? Essa obra lá do século XVIII, né? Então é muito importante. É uma obra que não é assim muito extensa, né? Mas é muito importante para a formação daqueles que estão fazendo direito, estudando direito, certo? É uma obra, podemos dizer, até imprescindível. Tá? Então, é importante. Alguém, mais tarde, vai dizer, você leu o Beccaria, você leu Dos Delitos e das Penas? Né? Você, logicamente, vai dizer, sim, li, né? Li e gostei. Muito bem. É preciso que vocês, não sei se tem na biblioteca física, mas deve ter em alguma biblioteca digital, né? Ou na primeira oportunidade podem adquirir também, né? Verificar nas livrarias também se existe essa obra, não é? À venda. Então, é uma indicação importante para vocês, tá ok? No processo penal público, tá? O Estado romano atuava como sujeito de um poder repressivo. Então, primeiro, no privado, procurava, né, ser um árbitro e dar o direito para cada um, né, o que é de direito de cada um. Né? Agora, no público, o público já era mais repressivo, né? Então, o Estado vinha atuando mais como um sujeito de um poder repressivo. Com o tempo, o processo penal público foi se fortalecendo, né? Foi se fortalecendo. O processo penal privado foi caindo, né? E o público foi se fortalecendo. Hoje, o direito penal, por exemplo, processual penal, vocês sabem que faz parte ou fazem parte do direito público, né? Certo? Mas naquela época havia essa divisão, né? Direito público, direito privado, certo? Mas hoje nós temos, né, o direito penal como de direito público. Tá? Com o tempo, naquela época também, né, com o tempo, houve um fortalecimento, né, do modelo inquisitório para o modelo acusatório. Né? Antes havia essa questão investigativa, né? Simplesmente investigativa, e passou a ser também, né, de um modelo acusador ou acusatório. Né? Isto aconteceu historicamente com o tempo.
É importante que vocês saibam, né, dessa mudança, dessa transformação, né? E daí foram criados sistemas do processo penal romano. Aqui na página 101, você tem os sistemas do processo penal romano. Então, esses sistemas, né, com a terminologia latina, depois nós vamos falar do significado de cada um. Então, nós temos, em primeiro lugar, o sistema do cognitio, né? Cognitio. Em latim, aqui nós temos cognitio, mas nós expressamos em latim cognitio, né? Então, esse sistema é um sistema de conhecimento. Nós temos, por exemplo, hoje, nós temos também o procedimento, né? Um dos procedimentos é de conhecimento. Naquela época, esse sistema denominava-se cognitio, tá? Que significa mesmo conhecimento, tá? Então, era um sistema de conhecimento. O que fazia esse sistema? O que impulsionava? Né? O que tratava, né, esse sistema? Esse sistema, ele oferecia ou dava ao acusado o direito de apelação, certo? Até nessa fase do cognício, dava ao acusado o direito de apelação. Então, de uma sentença, havia, então, a possibilidade do acusado apelar, certo? O povo romano era chamado a intermediação na decisão durante o julgamento. Vocês veem que, lá em Roma, né, vocês veem que o povo, ele participava. Quer dizer, o povo, os cidadãos, né, não todo o povo, como nós, inclusive, falamos, né, já anteriormente, que nem todo o povo era cidadão, né? Os estrangeiros não eram, né? Os escravos não eram, e também a plebe, né, até certo ponto, até certa época, também não era considerada cidadã. Então, havia os cidadãos, né? Os cidadãos. E esse era o povo que participava, né, na decisão. Então, durante o julgamento. Então, o povo era chamado, né? Ele era chamado para participar da decisão, certo? Então, Roma, nesse sentido, né, nesse aspecto, Roma era realmente, apesar, né, da monarquia, não é? Apesar de todo aquele império, né, Roma era mais ou menos democrático, né, pelo menos nas decisões, porque o povo participava. Então, o povo tinha força, né, de participar. Muito bem. Havia, esse é o sistema, né, que havia em Roma. Tá? Depois, nós tivemos também em Roma o outro sistema, o sistema chamado provocatio, está escrito aqui no 101, né, na página 101 da unidade 2 e seção 2.4, né, na página 101. A provocatio ad populum. A provocatio ad populum. Né? Provocatio ad populum. O populum. Né? Alguns falam populum, outros populum. Ou significa o quê? Apelo ao povo. É um sistema de apelo ao povo. Né? Provocatio quer dizer apelo. Tá? Populum, ou populum,
povo. Então, era um apelo ao povo, ao provocatio ad populum. Então, um apelo ao povo. Gerava reunião, né? Gerava reunião dos comícios, aqueles comícios que nós falamos, né? Com a participação popular, né? E gerava essa reunião dos comícios contra uma sentença proferida por um magistrado, certo? Então, essa sentença proferida por um magistrado, com a participação depois da reunião dos comícios, fazia com que essa sentença tivesse um efeito suspensivo. Suspendia-se, né, a sentença, certo? Então, havia um efeito suspensivo, né? Isso graças a essa reunião dos comícios, né, contra a sentença proferida por um magistrado. Então, eles tinham também esse sistema, né? É muito interessante esse sistema. E outro sistema também. Havia um outro sistema, né? Que dos sistemas do processo penal romano, você tinha um outro sistema, né? Qual era esse sistema? É o sistema de Anquisitio, ou significa um novo procedimento. É um sistema que dava, né, importância para um novo procedimento de acusação. Tá? Isso significa o quê? Se nós formos pensar nos dias de hoje, né, se havia essa possibilidade de um novo procedimento de acusação, isso significa para nós, hoje, né, a segunda instância. Não é? Havia a sentença de primeira instância, né, e havia esse sistema, né, de um novo procedimento, esse sistema de um novo procedimento, de uma nova acusação. Né? Então, isso para nós, hoje, né, tem um significado importante, que é como se fosse uma segunda instância, né, ou segundo grau. Nós falamos em segunda instância ou segundo grau, tanto faz. Uns falam segunda instância, outros em segundo grau, né? No nosso caso atual, né, no nosso sistema atual, né, nós temos aí as varas, por exemplo, né, de primeiro grau ou de primeira instância, e temos os tribunais de justiça, né, de segundo grau, né, ou de segunda instância. Então, havia essa possibilidade. Para quê? Para debater o mesmo tema. É o que acontece, né? O que acontece hoje. Então, hoje, por exemplo, nós temos aí uma sentença de primeiro grau, quer dizer, nós temos, na verdade, um processo de primeiro grau, primeira instância, né? E existe um juiz singular que decide, que julga, né? Dá uma sentença favorável ou desfavorável, e aquele que perdeu, que sucumbiu, ele tem essa oportunidade de, né, entrar na segunda instância e para o tribunal, né, um agravo, por exemplo, agravo de instrumento, né, com apelação, né, indo para a segunda instância, o segundo grau, para se discutir e debater sobre o mesmo tema da primeira instância, sobre a mesma questão, né, da primeira instância, certo? Então, esses sistemas são sistemas da época, né? O inquisício, por exemplo, né? O novo procedimento de acusação é daquela época, né? Porque havia um interesse muito grande em Roma pelo direito, e o direito foi se desenvolvendo de acordo com a cultura da época, né? De acordo com o entendimento do pessoal da época, né? De acordo com o próprio Império de Roma da época. Então, você tinha, né,
esses sistemas, né, formados, né, estruturados aí no Império, tá? No âmbito do judiciário, né? Especialmente no âmbito aqui, nós estamos comentando do direito penal romano, né? Muito bem. E um outro sistema também, né? Nós temos um outro sistema, né? Um outro sistema que é, como consta aqui, das questiones, né? Questions, o que é questiones? Ou seja, o sistema das perguntas, né? Aí houve uma evolução grande, né? Em relação aos sistemas de direito penal, tá? Romano. Então, acontecia frente aos comícios, né? Aos encontros, formando-se as comissões responsáveis pelo julgamento. Então, presididas por um pretor ou questior, né? Ou questor, né? Ou questor, né? Um pretor ou questor. E por juízes também juramentados, com o fim de dar ao julgamento maior margem de acerto. Quer dizer, eles consideravam na época, quanto mais, né, pessoas entendidas, né, mais certeza de acerto haveria. Quanto mais pessoas, né, entendidas, tá, no direito, mais acerto, mais margem de acerto haveria. E o que nós temos hoje? Vamos pensar, não na primeira instância um juiz apenas, não é? E na segunda? Na segunda nós temos turmas, não é? Turmas que julgam, certo? Você já vê na instância mais superior ainda dos tribunais, nós temos mais pessoas, né? Mais juízes, mais ministros, né? Julgando também. Então, de um, né, nós temos, hoje nós temos vários. E aqui, né, no sistema das questiones, né, havia justamente essa formação das comissões, presidida por um pretor, né, o questor, e por juízes também, vários juízes juramentados, né, com o fim de dar ao julgamento maior acerto, né, certo? O sistema das questiones tem resquícios, né, na nossa época, do tribunal de júri, se vocês forem pensar bem, né, o tribunal de júri da atualidade. A presença de quem que nós verificamos no tribunal de júri? Estão presentes as figuras de grupos, né? Não é isso? Figuras de grupos, presididos por pessoas juramentadas também. Quem são essas pessoas juramentadas? Que também são juízes, né? São considerados juízes também, né? Certo? Então, é o júri, né? É o próprio júri. Então, você tem aquelas pessoas, né, que vão fazer a sua votação, favor ou contra, não é? Isso significa um tribunal de júri. Quer dizer, tem a ver nessa... existe uma relação, né, dessa época antiga, não é? Das questiones, com o tribunal de júri da atualidade. Então, estão presentes figuras de grupos, também juramentados, não é isso? A fim de ouvir e questionar para garantir um julgamento justo. Então, o número de pessoas é um número maior de pessoas para garantir justamente um julgamento mais justo. Esse é um pensamento que vem lá de Roma, né? Um pensamento
romano, certo? Então, vocês podem ver aí como a influência romana é grande. Eu pedi até para vocês também, né, procurar estudar mais. Eu dei até umas dicas aqui de algumas obras, né, um curso de direito romano. Como nós não temos essa disciplina, né, essa disciplina caiu nas faculdades de direito, mas tem justamente essas noções, né, essas noções de direito romano, né? E, por si, aqueles que se interessarem, né, em aprofundar mais sobre o direito romano, que faz parte da história, então, novidades não existem, né, a não ser que haja uma pesquisa maior, né, e se descubra mais coisas referentes ao direito romano. Mas o direito romano já está praticamente, né, colocado como tal, né, nos livros. Então, nós temos o Cretella Júnior, que já falei, é bom sempre repetir, né? Curso de Direito Romano, é um grande romanista, né? Existem outros autores, tá? Mas eu simplesmente peguei aqui o Cretella Júnior, né? Cretella Júnior, mas ele tem uma extensa bibliografia, né, de vários autores romanistas, né, inclusive estrangeiros também, né? Certo? Então, temos aí, por exemplo, o Adalício Coelho Nogueira, que ele coloca aqui, Introdução ao Direito Romano, da Forense, né? Tem vários outros, né? O Reinaldo Porchat, também, Curso Elementar de Direito Romano, tá? Se vocês forem verificar, nós temos aí muitos romanistas, tem um grande romanista, que é bastante conhecido também, que é o José Carlos Moreira Alves, né? José Carlos Moreira Alves, Direito Romano. Né? Se vocês forem pesquisar, né, nas próprias obras, vocês têm uma extensa bibliografia, né, sobre romanistas, né, com os seus cursos de direito romano. Falei do Thomas Mark, também, curso elementar, né, curso elementar do direito romano, né? Também falei para vocês sobre esse autor, né? Esse autor que também mostra para a gente todo esse conteúdo, né, que nós estamos aqui falando de maneira mais extensa, né, e mais profunda. Tá? Certo? Então, vocês têm essa oportunidade de ler mais sobre o direito romano. Né? Eu trouxe para vocês também o Antônio Filar de Luiz, curso de Direito Romano, né, também. Eu sempre, nas aulas, eu vou sempre falar desses autores, né? Também, né, nós temos aqui, ele coloca aqui uma extensa bibliografia também, né? Temos, ele repete aqui, José Carlos Moreira Alves, né, Direito Romano. Agora tem outros, por exemplo, temos o Espanhol de Madrid, né? Uma obra de Madrid também, Instituciones de Direito Romano, né? Do Pedro Bonfante. Temos Oi, aqui... professor, tudo bem? Oi, tudo bem, graças a Deus. E você? Estou bem, graças a Deus. Desculpe eu entrar atrasada, viu? Tudo bem, fique à vontade. Tá bom? Tá bom, fica à Vamos vontade. assistir aqui. Certo, fica à vontade. Então, nós temos outros. Aqui, o curso de Direito Romano, por exemplo, né?
do Rafael Correa Meira, do Instituições de Direito Romano, do Silvio Meira, né? Direito Romano Resumido. O direito romano resumido, é interessante o resumido, né? Pelo menos para começar. Aqui nós temos um resumido, né? Direito romano, bem resumido. Agora, esse é resumido, mas mais extenso. É um livro todo sobre direito romano, do Sérgio de Sá Mendes. Se vocês forem pegar os autores, vocês vão ver na bibliografia deles bastante romanistas, né, que pode servir também para que vocês, se interessados, né, vocês possam adquirir, né, algum desses livros. Tá? Então, sempre é bom desenvolver mais a matéria por intermédio de outros doutrinadores. Ok? Existem alguns modelos também que surgiram no direito romano, direito penal romano. Né? Existem alguns modelos, tá? Que é importante nós conhecermos. Então, para compor, na verdade, esses modelos compõem os sistemas que nós falamos aí. Então, tem um modelo de acusação, né, que em latim nós chamamos de accusatio, né? Na página 101, nós temos aqui logo abaixo, né, na página 101, nós temos aqui alguns modelos surgiram para a composição desses sistemas. Tá? Então, o modelo do accusatio, isto é, da acusação. Todos os cidadãos tinham o direito de acusar. Olha só, hein? Todos os cidadãos tinham o direito de acusar. Tá? Certo? Todos. Não era uma acusação personalíssima, né, de alguns apenas, mas todos os considerados cidadãos de Roma, né, eram, na verdade, eles tinham direito, né, eles tinham direito de acusar quem quer que fosse, né? Inclusive, como exemplo, né, eles podiam entrar com uma ação contra os magistrados, no exercício de suas funções. Então, era utilizado esse modelo na apuração de infrações penais cometidas contra a ordem pública, né? Contra a ordem pública. No caso aqui, se algum magistrado, né, no exercício das suas funções, cometesse alguma infração, ele estava cometendo uma infração contra a ordem pública. Ele era um representante público, né? Um representante do Estado. Né? Então, é um dos exemplos. Um dos exemplos era justamente essa acusação que qualquer cidadão podia fazer. Né? Eles tinham o direito de acusar. Esse era um modelo, né, desses sistemas, é um modelo da acusação que existia na época. Né? Existem alguns modelos, né? Hoje, por exemplo, existem aquelas ações civil pública, né? Ações civil pública, que qualquer cidadão pode também, né? Pode agir. Isso. Com o tempo, vocês vão adquirindo esse conhecimento, né, das ações necessárias hoje, né? Ações necessárias e as ações que dependem também da iniciativa do particular. Tá? Além desse modelo de acusação, né, na verdade, tinha outros modelos. Né? Tinha um modelo importante. Desses outros, tinha um modelo bastante importante, da postulatio.
postulácio, ou procura, né? Era um ato dirigido pelo acusador, o acusador, que determinava, né, o fato alegado, se este constituía um crime ou não. Pela procura, ou postulação, né, também, né? Era um ato jurídico dirigido pelo acusador, certo? Que determinava o fato alegado, que dispunha, né, do fato alegado, que expunha, na verdade, o fato alegado, e determinava se esse constituía ou não um crime. E se poderia ser admitido com a demanda, como demanda em juízo, como uma ação, né, em juízo. Então, tinha essa conotação, né? Seria um ato dirigido pelo acusador que determinava o fato alegado, né? E se este constituía, né, através da exposição desse fato alegado, se constituía ou não um crime. E se poderia ser admitido esse crime como demanda, isto é, como ação, né, em juízo. Se poderia ou não. Se fosse aceita essa postulácio, né, se fosse aceita, iniciava-se, então, uma fase denominada inscriptio, ou endereçamento. Tá? Endereçamento. Então, primeiro, né, havia, então, né, uma determinação se esse crime era admitido, ou melhor, se esse crime era crime ou não, né, se, pelo menos pretenso crime. Né? E se fosse, no caso, né, um crime, se pudesse ser admitido como demanda em juízo também. Agora, se houvesse essa aceitação da postulácio, iniciava-se outra fase, que é a fase do endereçamento, do inscriptio, que significa endereçamento. Era um modelo, era um modelo que permitia a inscrição, era um modelo que permitia a inscrição do registro da causa em tribunal. Então, se endereçava, né, nessa fase, a postulácio, para que houvesse o registro dela, o registro da causa, no tribunal. Se nós formos pensar, existe hoje um resquício, né, que as ações elas são registradas também, né? Certo? As ações elas são registradas também. Até existe quando o juiz, né, ele determina, ele faz um despacho, ele diz: registre-se e intime-se. Né? Não sei se vocês já ouviram falar. RI. Registre-se e intime-se. Né? Isso hoje, né? Nos dias de hoje. Então, havia essa inscrição também, né? Inscrição do registro da causa no tribunal. Tá? Sendo assim, o acusador não mais poderia desistir também. Tá? Ele tomou iniciativa, foi aceito, foi registrado, não pode mais desistir. Tá? Não poderia mais desistir. A partir do momento que houvesse o registro da causa no tribunal, ele não podia mais desistir. E se obrigava a proceder
às investigações, aí sim, a fase investigatória, né? Ou investigativa. Então, ele se obrigava a proceder à investigação. Para quê? Né? Para que ele pudesse demonstrar sua acusação em juízo. Então, tinha uma fase investigativa. Tinha que colher, né, elementos suficientes, tá? Após o registro no tribunal. Então, ele se obrigava, ele não podia mais desistir, ele tinha que ir para frente, né? Então, ele tinha que proceder à investigação para demonstrar, quer dizer, aí vem toda aquela questão, né, dos elementos de prova, né, que tinha que demonstrar a sua acusação em juízo, que tinha que, realmente, fazer um esclarecimento, né, ter provas suficientes, né, para ter uma argumentação adequada para que todos pudessem, então, com essa acusação, entender, né, a situação e partir, então, para o julgamento, né, definitivo. Ok? Então, vocês veem que existia alguns elementos, né, alguns modelos bastante importantes, né? Então, deixa eu ver aqui, o Benedito, Daia, José Manuel, Luana Priscila, Raquel, Ruth, né? Todos estão aí presentes, parabéns pela presença, né? Gente bastante interessada no direito, e é importante, né? É importante que haja um interesse, né, sempre, né, no direito. Vocês sabem que o direito... Precisa, né, professor? Precisa, e o direito, vocês sabem que o direito, em termos de sociedade, é a área mais importante, né? É mais importante que nós temos em termos de sociedade, né? Então, é preciso que cada aluno, né, tenha essa consciência de que realmente precisa ter cada vez mais maior conhecimento, né, do direito. Procurar pesquisar bastante, estar constantemente lendo e pesquisando, né, para adquirir esse conhecimento. Porque a sociedade, ela está sempre em mutação, né? A cultura está sempre em mutação. E quem vai realmente procurar, né, defender o direito, né, estar sempre em cima do direito e defender o direito, é operador do direito, né? Então, nós temos aí o advogado, né? Temos os procuradores, temos os juízes, os promotores, são todos operadores do direito. E vocês serão, né, um desses operadores do direito. Então, é preciso uma firmeza muito grande e também ter um prazer muito grande em se tornar um operador do direito. Importante observar também que a decisão de todos os casos apresentados a julgamento, né, isso nós estamos falando aí desses modelos, né, desses sistemas do direito romano. E é importante observar que a decisão de todos os casos apresentados a julgamento, até esse período, era sempre do povo, né? Vocês podem ver que nessa caminhada toda, né, histórica que nós estamos fazendo, né, vocês podem ver aí que existe essa participação dos cidadãos romanos, né? Sempre a participação dos cidadãos romanos, né, nos julgamentos. Então, havia muito interesse dos cidadãos romanos pelo direito. E cada vez mais o direito foi se aprimorando, por isso também, né, pelo interesse dos cidadãos, né? Agora, até esse período era sempre o povo, né, que reunido em assembleia, né, ouvia
do magistrado, os elementos colhidos, né, durante a instrução do processo, e a sentença para que pudessem formar sua decisão. Então, os cidadãos eles eram muito atentos ao direito, né, em Roma, na Roma antiga, né? Eles eram muito voltados ao direito, né? E também a defesa do seu direito, né? E também na acusação das infrações, né, que aconteciam. Então, eles estavam sempre de antena ligada, né? Por isso que o direito romano ele se tornou, né, o direito mais importante, né, do Ocidente. Tá? Ele, na verdade, ele influenciou o Ocidente. Então, nós temos aí, né, o povo participando, certo? É importante notar o seguinte, aqui a autora, os autores, né, do livro, que nós temos 3 autores, né? Vocês já viram. Às vezes a gente até esquece dos autores, né? Mas é importante sempre comentar, são autores que realmente elaboraram esse fundamento histórico do direito para todos os estudantes, né? De grande valor. Elaine Carina Jankovic, Rodolfo Xavier Siciliato, Bernardo Teixeira Lima Fernandes. É uma coisa que nós não devemos nunca esquecer, né? Todos os estudantes de direito e os operadores de direito, nunca esquecer daqueles que escreveram sobre direito, tá? Doutrinadores, não podemos nunca esquecer, que prestam, né, prestaram e prestam ainda grande, né, grande favor para, especialmente para os estudantes do direito, né? Nós vamos lá na doutrina e vamos justamente conhecer mais, né, a interpretação do direito, né, sobre o direito, ter mais conhecimento. E graças aos doutrinadores. Então, devemos louvar os doutrinadores, aqueles que escrevem sobre o direito, porque são elementos importantes para o conhecimento, né? Principalmente daqueles que estão fazendo curso, né, na área, certo? Nunca esquecê-los. É importante notar que ninguém poderia ser levado a julgamento sem a devida acusação. Tá? Agora nós podemos lembrar de alguma coisa importante nos dias de hoje. Olha só, que ninguém poderia ser levado a julgamento sem a devida acusação. Isso dá para lembrar em alguma coisa, né? Ou de alguma coisa, não é? Olha só. Nós temos um princípio do direito, hoje, né? Temos um princípio do direito processual, né? Temos aquele princípio que vocês já sabem, né? Já ouviram falar e vão se lembrar. É o princípio do contraditório e da ampla defesa. O princípio do contraditório e da ampla defesa. Esse é um princípio também constitucional. Todos têm direito ao contraditório e à ampla defesa. Tá? Está onde? Está na Constituição, artigo 5º, inciso 50, 60. Né? Vamos ver. Eu vou até ler para vocês. Né? Deixa eu ver aqui. Artigo 5º da Constituição Federal. Então, vamos lá. Não se pode esquecer da lei, nunca. Vamos ver aqui. Aqui, olha. Artigo 5º, não é 60, não, é 55, tá? É 55. Por que eu falei 60? Não.
é 55, tá? Artigo 5º, inciso 55. Aqui nós temos aos litigantes em processo judicial ou administrativo mesmo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, né? Certo? Com os meios e recursos a ela inerentes. Então, nós temos aqui, ó, é um princípio constitucional, né? Certo? Princípio constitucional. O princípio fundamental, na verdade, que garante que ninguém pode sofrer os efeitos de uma sentença sem ter feito parte do processo pertinente. Tá? Esse princípio, então, diz isso. É um princípio fundamental, né, que garante que ninguém pode sofrer os efeitos de uma sentença sem ter feito parte do processo, né, daquele processo. Para vocês verem a importância desse princípio. Princípio constitucional e democrático, né? Democracia sempre deve prevalecer, não é? Conceitos básicos que serviram à compreensão do direito romano. Aí nós vamos lá no nosso conteúdo programático, vamos lá no ensino básico aqui, ó, do direito, né? Porque esse livro é básico, certo? É o livro base, certo? Que é justamente o nosso livro aí, o único, chamado único também, né? Então, nós temos aí os conceitos básicos que serviram à compreensão do direito romano. São os conceitos mais, né, básicos, né? Que daí outros conceitos surgiram, né? E esses conceitos influenciaram também o nosso direito. Então, nós temos aqui o ius, está escrito jus, né? Mas nós procuramos latinizar, porque em latim, a expressão em latim, né? Que se diz, né, jus, escreve-se jus, mas se diz ius. Mas não tem importância se o aluno, se o profissional do direito, importância nenhuma. Tá? Então, ius, ou direito regido pelas normas religiosas, com força de lei, mas consideradas profanas. Então, jus é direito, né? Significa direito. Né? Mas os conceitos básicos romanos, né, eram direito regido pelas normas religiosas, porque eles tinham a religião, né, como dogma, né, uma religião era muito forte entre os romanos, certo? Tinha força de lei. Tá? Na verdade, antes da nossa república aqui brasileira, também, né, havia a igreja, né? A igreja como força. Né? Os casamentos, por exemplo, na igreja já eram considerados oficiais. Né? Mas depois da república veio o casamento civil, né? Esse, né, que seria o casamento legal. Né? Tem um outro conceito, né, chamado fans, ou direito proveniente dos deuses para os sacerdotes. Okay?
era um direito falado, revelado pela divindade, que influenciava também os direitos público e privado. Né? Certo? Tem a ver com a moral também, né? E que influenciava bastante, né? O direito romano influenciava bastante os direitos público e privado, certo? E tinha a justiça, né? Justitia, ou justícia, era o direito proveniente de um firme propósito de praticar a justiça. Então, o propósito de praticar a justiça, né? Esse é muito forte, né? Ou seja, de dar a cada um o que é seu. Isso que era justiça para os romanos. Né? O que é justiça? É dar a cada um o que é seu. Né? A justiça para os romanos é dar a cada um o que é seu. Isso não é diferente hoje. Né? Para se fazer justiça mesmo, tinha que dar a cada um o que é seu. Por exemplo, credor e devedor, tá? Hoje. Credor e devedor, tá? Só para nós entendermos melhor. Então, vamos nos transportar para o dia de hoje. Credor e devedor. Bom, o credor tem que ser satisfeito, né? Porque ele é credor. O devedor tem que pagar. Não é isso? Qual seria a justiça aí? O credor não ser pago? Tá? O credor não ser pago? Não, o credor tem que ser pago. A justiça se faria dessa forma. Né? Então, dar a cada um o que é seu. Quer dizer, se o devedor ele recebeu alguma coisa, está devendo para o credor, então o que ele recebeu, direito dele. Mas, em contrapartida, ele deve pagar. É um direito do credor. Então, dar a cada um o que é seu. Ok? Isso é justiça. Não é? Existem, lógico, questões muito complicadas, né? Difíceis, mas a justiça está aí para isso. A justiça é isso. É dar a cada um o que é seu. Equitas. A equitas. A equitas. Equitas. É equidade. Nós já ouvimos falar da equidade, né? Para uma justiça pautada na igualdade. Então, equitas tem a ver com igualdade. Né? Procurar fazer justiça, né? De maneira que haja equidade. Né? Tem que haver equidade porque você não pode tirar um direito de um e dar para o outro. Você não pode tirar um direito do outro e dar para esse um. Né? Certo? Então tem que haver equidade. O que é devido para um e o que é devido para o outro. Então isso é equidade, né? Igualdade. Né? Então, se nós formos pensar assim na igualdade, né, hoje, né, vamos pensar, por exemplo, um casal, né, um casal, certo? Hoje o casal, né, é isonômico, isto é, dentro dos deveres, direitos e deveres, obrigações, eles são iguais. Se, por exemplo, antigamente, o homem que mandava, né, por exemplo, vamos mudar para São José dos Campos, para São José do Rio Preto, né, por exemplo, a mulher não podia falar nada, ela tinha que ir. Mas hoje não. Vamos para São José do Rio Preto, vamos mudar para lá. A mulher vai ter que decidir, né? Se ela quer ou não. Tem que conversar, logicamente. Né?
porque ela tem também igualdade de direitos, né? Direitos e deveres. Portanto, ela pode dizer, não, no momento não, é por isso, por aquilo, né? Vamos esperar um pouco, papapá. Entra num consenso, não é? Então, nós temos essa, né, essa questão da igualdade hoje, né? Certo? Então, mudou muito. O direito evoluiu bastante, não é? O nosso direito brasileiro, inclusive, nós vamos comentar aqui mais tarde, né? Vamos comentar aqui em outras aulas, vamos comentar sobre o direito brasileiro, certo? Codificação após a Constituição de 88, por exemplo, né? Então, além da equitas, nós temos a jurisprudência. Isso vocês já sabem, conhecem, já pesquisaram bastante jurisprudência. Jurisprudência ou prudência através do conhecimento do certo e do errado nas decisões dos tribunais. Tá? São decisões dos tribunais. Vocês já fizeram até trabalho, né? Sobre análise de acórdão, não é isso? Pesquisaram jurisprudência e pesquisaram muito bem, né? Muito bem. Então, sabem que jurisprudência vem lá do, né, direito romano. E temos aqui o iuris preceptas. Iuris preceptas. Iuris preceptas. Ou princípios gerais do direito. Né? Preceptas, princípios. Iuris, direito. Princípios gerais do direito. Os princípios gerais do direito que antigos, né? Mas que esses antigos aqui, eles estão presentes aqui hoje, né? Totalmente presentes. Precisam reviver, né? Precisam cada vez mais voltar à sua força. Então, nós temos aqui, olha, viver honestamente. Era um princípio, hein? Não lesar a ninguém. Outro princípio. E dar a cada um o que é seu. É coisa antiga? Não. Os romanos já, né, se batiam e debatiam sobre isso. Viver honestamente, não lesar a ninguém, dar a cada um o que é seu. Certo? São princípios gerais do direito romano. Princípios gerais também do nosso direito. Tá? Dar a cada um o que é seu. Não lesar ninguém. Ninguém tem o direito de lesar qualquer pessoa que seja. Nem lesar o meio ambiente, nem lesar a natureza. Não é isso? O que está acontecendo nos dias de hoje? O homem lesando a natureza e as consequências. Não é isso? Muito bem. Então, vocês estão mais ou menos entendendo, né, toda essa questão, né, dos sistemas de direito romano, os modelos de direito romano, né, os conceitos básicos, importantíssimos, né, do direito romano. Então, esses conceitos, eles trouxeram muita influência em nosso direito, muita influência, né, em nosso direito. No Baixo Império, foi naquela época de 284 depois da Era Cristã, né, até 565, né, nessa fase do Baixo Império, começa a aumentar o poder dos juízes. Porque eles não tinham tanto poder, tinham muita participação popular, né?
vai diminuindo esse direito de acusação, que era justamente uma prerrogativa do cidadão. Então, isso vai diminuindo, né? Esses direitos dos cidadãos para resolver, né, as coisas, resolver os conflitos, né? E vai aumentando o poder dos juízes. Nesse momento histórico, apareceram aí que vieram, né, praticamente, veio, né, praticamente o tom repressivo, né, repressivo do direito, como direito público, né, na área penal. Então, nesse momento histórico, apareceu o quê? A tortura, né? Procedimentos, e outra coisa, além da tortura, os procedimentos tinham que ser exclusivamente escritos, como hoje, né? Os procedimentos escritos, né? Hoje nós temos procedimentos escritos. Temos hoje, para você entrar com uma ação, procedimento escrito, né? Todo recursos, etc. Procedimentos são escritos, né? Então, havia a tortura e o procedimento exclusivamente escrito. Toma-se do povo o direito de acusar, que antes o povo podia acusar, né? E podia acusar até magistrados, né, se saíssem da linha. Mas o povo acaba, né, sendo submetido, não é? Foi tirado esse direito de acusar, porque era uma garantia da liberdade também, né? Então, essa garantia foi cortada. E o império, nessa época, torna-se tirano, né? Se você vai acabando com as liberdades, pense bem, pense bem. A história nos conta, né? Tem pessoas por aí hoje que não sabem disso, não conhecem história, não conhecem história, não tem inteligência suficiente, né, para ir procurar estudar um pouco. Então você vê hoje, se vai tirando, certo? Pense bem assim, se vai tirando liberdades, pense bem, né, da sociedade, das pessoas, vai tirando uma aqui, outra ali, tirando aos poucos a liberdade, para onde vai a sociedade? Né? Dá para saber. Pela história, vai para a tirania. Né? Para a tirania. Então, prestem muita atenção, né, como as coisas acontecem. E procura não ser, na verdade, né, instrumento. Né? Instrumento. A história está nos contando aqui, né? Instrumento da tirania. Não se pode tirar a liberdade, pelo contrário. Tem que prevalecer a liberdade. Né? Liberdade de expressão, como está na nossa Carta Magna, né? Tem que cumprir a Carta Magna, cumprir a Constituição Federal. A Constituição é para isso. Uma das melhores constituições do mundo é a Constituição de 1988. Então, estudem bem a Constituição. Isso é importante. E a história está nos mostrando. Tirou essa liberdade do povo, o que sobrou? Tirania. O império torna-se tirano. E o magistrado, como ele vai atuar? Ele vai atuar ex officio, ele vai atuar sem depender de acusação, né, ou denúncia, certo? Simplesmente ex officio. Tem a livre, né,
o livre arbitramento, o livre, né, convencimento, né, um livre convencimento. Ele não depende mais de acusação ou denúncia nessa época, né? Os magistrados passam a ter amplos poderes, né? Começam a ter amplos poderes. Podiam fazer de tudo, podiam acusar, né? Investigar, acusar, investigar, né? Eles podiam recolher provas, né? Podiam recolher provas, julgar, e usando, isso não é novidade de hoje, né? Quer dizer, num tempo, nos nossos tempos, né? Usando de tortura para a confissão, usando de tortura para a confissão, inclusive tortura das testemunhas para dizer a verdade. Quer dizer, usando-se a tortura, né, qualquer um confessa, só um mártir que não. Mas não sabe se vai confessar a verdade ou se vai confessar aquilo que o torturador quer, não é? Em relação às testemunhas também, da mesma forma, né? Testemunha sabe da verdade, mas com a tortura, o que acontece? Questão de sobrevivência. A não ser que seja, né, mártires. Né? Mas para dizer a verdade, que verdade? A verdade verdadeira ou a verdade que se quer? Né? Então, essas coisas vêm da tirania. Né? Tirania que resolve tudo, de acordo com o tirano. Em relação às penas romanas, né? As penas romanas. Vamos ver aqui. Penas romanas, na página 104. 104. As penas romanas. Então, vocês estão vendo como o direito romano tinha uma estrutura tão bela, né? tão bem elaborada. Né? As penas eram severas. E a princípio de morte e de deportação. A princípio, né? De morte e de deportação. Quer dizer, era uma fase, né? Uma fase. Então, essas penas aqui, você tem as penas romanas, tem o suplicium, pena suplicium, né? Que era uma pena de execução. Eu ouvi falar em suplício, né? Pena de execução. E quais as modalidades desse suplício todo aqui? Né? A gente vê pelos filmes, pela história, né? Porque a gente lê de história, né? E a gente assiste até filmes, né? Que falam, que retratam, né? Esse suplício, não é? Quais modalidades? Fogueira, tá? Quantos não foram queimados pela fogueira? Quantos? Milhares. Né? Fogueira era um meio de suplício, de pena. Né? E o que era mais ridículo, né? Era que ainda tinha o povo assistindo. Né? O povo assistindo. Uns até gostavam, né? Outros que eram a favor, aqueles que eram a favor, outros não. Além da fogueira, outro suplício
laceração das carnes. Que horrível, né? Laceração das carnes. Através de várias formas, né? Tinha várias formas, né? Mas era absurdo isso. Laceração das carnes. Muitas vezes através de chibatas com pontas cortantes, não é? Laceração das carnes, ou por intermédio mesmo de um suplício presente, individual, né? Outro suplício, pena de suplício. Hoje a gente vê ainda no mundo, né? Vê bastante. O fogueira não se vê mais, né? Laceração das carnes, pelo menos não tenho conhecimento. A forca, sim, ainda existe. Né? Forca. A forca ainda existe. Né? Forcaram o Saddam Hussein, né? Se lembram? Forcaram. Ditador, né? Só que os motivos não foram provados, mas morreu. Outros interesses, né? Entrega às feras. Isso é muito comum nos circos romanos, né? Era muito comum em filmes que nós assistimos aí, né, que vocês assistiram, também tiveram oportunidade de assistir, né? Entrega às feras. Era outra pena. Era uma pena. Né? Pena romana. De uma certa época, né? Estamos falando dessa época aí. Época dos suplícios. Então tivemos a forca, entrega às feras, para serem devorados pelas feras, né? Lutavam até não poder mais, e as feras famintas, né? Eles não iam lançar feras que não estivessem famintas. Né? Então dilaceravam, as feras dilaceravam o corpo e se alimentavam daquele corpo. Né? E aquela pena, né, que foi bastante, né, que até hoje se fala, né, aquela pena romana, né, a crucificação. Né, a crucificação, certo? E essa crucificação, quando se fala em crucificação, nós pensamos, né, em quem nós pensamos? Crucificação. Na verdade, era uma das penas piores, né, da crucificação. Certo? Nós falamos, quando falamos da crucificação, nós pensamos em Jesus Cristo, né? Que antes da crucificação foi dilacerado. Houve laceração da sua carne, dilacerado. Né? Vilipendiado. Não é? Antes, hein? Antes. E, finalmente, crucificado. Creio que uma pessoa comum, né, nesse estado, prefere morrer. Não é? Com tanto sacrifício. Mas, na cruz, Cristo ainda disse: perdoe, né? Para perdoar a esse pessoal todo que estavam crucificando.
porque eles não sabem o que fazem. Ele teve ainda essa, né, essa expressão. É isso. A crucificação, que se via nas estradas, né, de Roma. Pessoas crucificadas, né, aos montes. Era um dos piores suplícios que havia na época. Bom, essa era uma pena, né? Uma pena que é o suplício, ou uma pena de suplício que era uma execução, né? Uma execução para a morte. Não é? Tinha também, além, né, dessa pena, como está escrito aqui, tinha a pena daminum. Daminum é de dano, tem a ver com dano. Daminum tem a ver com dano, tem a ver com prejuízo. Né? Quer dizer perda. Na verdade, quer dizer perda. Né? De acordo com o livro aqui. Quer dizer perda. Mas dano é dano mesmo. Daminum, né? De dano, de prejuízo. Né? Então, essa pena de dano ou perda deveria ser uma pena não física, né? Uma pena em dinheiro, como se fosse uma indenização, uma reparação, né? Uma reparação em dinheiro. Tá? Então, a pena damnum, ou perda, é uma perda em dinheiro, recursos financeiros, né? Econômico-financeiros, certo? Então, não era um terrível suplício. Pelo contrário, era uma pena que você tinha que colocar a mão no bolso, né? Falando de maneira figurada, né? Certo? E tinha uma outra pena, poena, ou pena, né? Poena. Agora, essa poena, ou pena, também era em dinheiro. Ela tinha que pagar em dinheiro, né? Mas impostas particularmente aos crimes de lesão corporal, por exemplo. Né? Então, esses crimes de lesão, desses crimes de lesão, você tinha, né, uma pena, que era uma pena também em dinheiro, uma indenização. Né? Indenização ao lesado. Né? Uma indenização, uma reparação. Certo? Então, para os romanos, a pena tinha um caráter chamado retributivo. Tá? Era uma retribuição. Né? A pena tinha esse caráter de retribuição. Certo? Era considerada exemplar. Era uma retribuição exemplar. E preventiva também. Por que preventiva? Porque prevenia também. Né? Era um exemplo que se dava, não é? Para que as pessoas não praticassem os crimes. Tá? Tinha um caráter retributivo e preventivo. Retributivo por quê? Era um caráter que retribuía, né, que reparava, né, que indenizava e também que prevenia, certo? Futuros procedimentos ilícitos. Okay? E o direito, ele nos legou, né, a compreensão e aplicabilidade do instituto, aquele instituto, né, de direito penal que chama-se inimputabilidade dos menores. Os menores
são inimputáveis. Aqueles mentalmente incapazes também são inimputáveis, tá? Pela prática de qualquer crime. Eles não podem ser, né, não podem ser imputadas penas contra os menores, os mentalmente incapazes, porque eles não estavam em condições nem de serem julgados por seus atos. Não tinham essa condição. Então, essa compreensão, essa aplicabilidade desse instituto, hoje em dia, da inimputabilidade, vem lá dos romanos, né? E aqui na página 105, nós temos as espécies de delitos. Então, temos os delitos públicos e os delitos privados. Então, nós vamos ler aqui as espécies dos delitos, né, da época, que tem muito a ver com a nossa... Né? Professor. Oi. Desculpa aí o latido da minha cachorrinha de fundo. Fique à vontade. Nós vamos ter intervalo para o café hoje? Pode ser 5 minutos? O senhor vai direto? O senhor quer... Não, eu iria até... na verdade, eu iria até as 9h30. 9h30? Uns 5 minutinhos, 10 minutinhos no máximo, só para eu poder... Tudo bem, vocês que sabem. Tudo bem, então, para todos? E os colegas aí, tá tudo bem? 5, 10 minutos? Tá bom? Tá ótimo, professor. Ótimo. Por mim, tudo bem, professor. Beleza, então, vamos lá. Tá legal. Eu vou parar a gravação. Né? Aí que a Pet aqui tá desesperada para descer. Certo, tudo bem. 5 a 10... necessidade dela. Tá, então 5 a 10 minutos, tá bom? Tá bom, professor. Obrigada, viu? Nada, até mais. Até mais.